Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Estou vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta para que a gente possa trocar uma ideia, dialogar sobre a ansiedade, sabe? De modo específico, nesse vídeo sobre a ansiedade. Trouxe aqui para vocês uma ilustração construída por mim que corresponde a um gráfico da ansiedade inspirado pelas demandas do 7. Como vocês sabem, eu atuo como terapeuta psicanalítico, né? E eu costumo dizer, de modo muito recorrente, que eu não sou apenas um terapeuta psicanalítico, eu não sou apenas um ser humano formado, né, num bacharelado em psicologia. Eu sou um ser humano que constantemente está investigando o aparelho psíquico do ser humano, o modo como este aparelho psíquico funciona, né, diante inclusive de certas demandas, de certas queixas que são trazidas para o setting terapêutico. Vocês vão ver aqui, esse lado aqui, né? Uma bola refletida, mas não vai impedir de vocês visualizarem o gráfico. É por conta da iluminação, tá? Então, gente, eu venho prestando muita atenção no modo como funciona o aparelho psíquico do meu paciente diante da demanda da ansiedade. E olha, é muito frequente, né? Esta demanda no setting terapêutico. É muito frequente a chegada de pacientes com esta demanda de queixa. Não é algo incomum de acontecer no setting. Algo bastante frequente, que tem me chamado a atenção de modo muito recorrente, de modo muito significativo, na verdade, a ponto de eu estar elaborando certos feitios para daí então traçar uma linha terapêutica, claro, para daí então dar conta, né, de ter um discernimento acerca de como que eu posso trabalhar cada vez mais de modo assertivo para então sanar esse sintoma, né? Os sintomas que promovem a ansiedade. Eu construí aqui um gráfico para ilustrar. Esse gráfico aqui não é tirado da internet, não é tirado, né, de nenhum outro autor. Isso aqui é construído a partir das minhas observações, sabe? Por isso que eu coloquei aqui, gráfico da ansiedade inspirado pelas demandas do 7. Temos aqui, ó, uma ordenada. Esta ordenada Y vai corresponder a excessos. Essa coordenada X vai corresponder à ansiedade. Matematicamente falando, neste gráfico, temos aqui a coordenada Y e temos aqui a coordenada X. Gente, eu vejo a ansiedade no setting muito atrelada a excessos. Sabe quando o paciente ele traz muitos excessos? É tipo assim, Caio, eu me sinto muito ansioso, é muita ansiedade. O coração acelerado, sinto muitas vezes o meu corpo acelerado, chego a suar frio, né? A boca fica seca, porque de fato na medida que o corpo vai trabalhando com uma certa velocidade, que não é a velocidade dentro de uma homeostase, não é a velocidade dentro de um equilíbrio que promove uma sensação de bem-estar, obviamente que tudo fica desajustado, é a batida do coração,
né? É a produção de saliva, sabe? Enfim, o olho muitas vezes começa a tremer. Eu não estou isento deste sintoma, então muitas vezes eu sinto inclusive as pálpebras, né? Às vezes é de um dos olhos tremendo de modo involuntário. Então isso são realmente há de ser o funcionamento inadequado e involuntário e fora de controle, fora de um equilíbrio do corpo, onde muitas vezes há de ser promovido realmente pela ansiedade, sintoma este que está aí na dimensão psicológica, né? Então o que é que acontece? Eu observo muitos excessos nas pessoas que chegam ao meu set com esta demanda de queixa. Que excessos, Caio? Do que se trata esses excessos? São tantas coisas mal elaboradas que não são trabalhadas emocionalmente, a nível emocional, a nível psicológico, e vai tornando-se ali uma bola de neve, sabe? Muitas vezes trabalho em excesso, né? Demanda de trabalho em excesso, algo que é muito comum no que diz respeito à fonte da ansiedade, trabalho em excesso. Muitas vezes é muito jovem que chega no set com essa demanda, porque é a família, os excessos da família, né? Sentindo-se culpados pelos excessos da família que são jogados sobre esses jovens, né? Responsabilidades muitas vezes que o ser humano assume e que não são suas, há de ser do outro, mas toma para si, sabe? Situações traumáticas, né? Experienciações que geraram um trauma psíquico, que há de ser uma energia efetiva, ou melhor, afetiva e efetiva, sim, né? Condensada num aparelho psíquico, entende? A condensação de energias afetivas no aparelho psíquico caracteriza um excesso também. Sabe quando, por exemplo, uma pessoa vem do trabalho tranquilamente, de repente ela sofre um assalto. O cara vai, aponta a arma para a cabeça dela e pede, né, ali os pertences dela. Ela foi pega de surpresa. Ela foi pega no susto. Não deu nem tempo de ela elaborar aquela situação, de ela entender aquela situação, sabe? Ela ficou ali em estado de choque, pelo medo, pelo susto, a ponto de sequer conseguir chorar. Então, ela engoliu aquela situação sem, na verdade, vivenciar aquela situação no sentido de realmente ter o direito de chorar, realmente ter o direito de se desesperar, né? Realmente ter o direito de poder sentir, poder colocar para fora mesmo os sentimentos diante daquela situação. Aquilo ali ficou guardado, aquilo ali ficou condensado. Há uma condensação de energia afetiva que não foram vivenciadas ali no aparelho psíquico, e isso demanda de um excesso, onde muitas vezes vai promover a ansiedade, que pode culminar, né, com uma crise de pânico, inclusive, porque a crise de pânico nada mais é do que o ponto culminante da ansiedade, entende? Quando não se trabalha as demandas que promovem a ansiedade, porque o que é que acontece? A ansiedade não é algo que acontece por si só. Existem conteúdos que promovem, né,
este sintoma que promovem a ansiedade. Se isso não é trabalhado, obviamente que cada vez mais a ansiedade vai se agravando e o seu ponto culminante há de ser uma crise de pânico mesmo. Então o que é que acontece? Eu coloquei aqui na ordenada Y os excessos e eu coloquei aqui na coordenada X a ansiedade. Como que eu explico esse gráfico? E o que há de ser este gráfico? O que é que este gráfico representa? Este gráfico representa justamente o modo de funcionamento do aparelho psíquico diante da ansiedade, quando está acometido aí pela ansiedade. Então, este gráfico, ele ilustra o funcionamento do aparelho psíquico. Então, o que é que acontece? Quanto mais excessos, né, mais o agravante correspondente à ansiedade. Então veja, que há de ser aqui uma situação diretamente proporcional, na medida que os excessos, eles vão acrescentando-se, a ansiedade vai se tornando cada vez mais grave, sabe? A ansiedade vai se tornando cada vez mais grave. Então veja, na medida que há um acúmulo de excessos, um acúmulo de conteúdos não resolvidos, mal elaborados, conteúdos emocionais, conteúdos traumáticos, conteúdos na base do psicológico, que não foram passíveis de um trabalho terapêutico, que não foram passíveis de uma elaboração, e ali vai se acumulando, né? Quanto mais isto há de ser preponderante no aparelho psíquico, mais a ansiedade será um agravante. Quanto mais excesso, mais grave a ansiedade. Entende? Então, esta ordenada aqui, que corresponde ao excesso, me diz que esses excessos, e muitas vezes estão aí no âmbito do inconsciente, demandam as ordens, né? Demandam as ordens para o consciente a nível de sintoma. Sintoma este, neste caso aqui, correspondente à ansiedade. Então, estando a ansiedade na coordenada X, esta coordenada há de ser uma ilustração daquilo que está acometendo as nossas sensações, os nossos sentimentos. Então, isto aqui, este sintoma, está coordenando o modo como eu estou me sentindo. Então, se isso aqui está acometido por sintomas ansiosos, então eu estarei acometido por sensações que irão caracterizar os sintomas ansiosos. Caio, estou me sentindo ansioso. Me fala mais sobre isso. Não sei por que, Caio, estou me sentindo ansioso. Como é estar se sentindo ansioso? Puxa, Caio, sei lá, é algo que me acelera
acelera meu coração, eu me sinto acelerado, eu me sinto exausto, eu me sinto desgastado. Tá, me fala mais sobre isso. Sei lá, são tantas as situações que eu passo em casa. Muitas preocupações no trabalho. Excesso de trabalho, coisas que eu preciso dar conta e que inclusive eu não dei conta. No momento que era para dar conta, aquilo foi se acumulando. E aí, olha, o que muitas vezes promove o excesso é a procrastinação. É o que muitas vezes promove o excesso. Muitas vezes a gente tem algo para resolver agora e a gente fica adiando. Amanhã eu resolvo. Depois de amanhã eu resolvo. Depois eu resolvo. E vai se acumulando, o fato é, uma série de coisas, né, para dar conta. E sabendo você que tem uma série de coisas para dar conta, você é acometido por sentimentos ansiosos, sintomas ansiosos, que é esta aceleração mesmo. Você começa a sentir que você precisa resolver um monte de coisa. Então o que é que acontece? A tua mente começará a ser acometida por um certo aceleramento que vai surtir efeito no teu corpo. Por isso, o teu corpo também será acometido por sintomas acelerados. O coração é o primeiro a acelerar. Depois vem a respiração. Sabe, uma pessoa quando está em uma crise de ansiedade, que nem a respiração ela tem o controle. Respira de modo totalmente errado e de modo excessivo, acelerado. Sabe? Então isso nada mais é do que uma mente acelerada. Uma mente acelerada promovida pela ansiedade que está sendo promovido por um excesso de coisas que você precisa dar conta. Que muitas vezes é produzido pela procrastinação. E inclusive, quando você tem algo emocional que você não trabalha, que você não elabora, vou tentar esquecer isso aí. Como esquecer algo vivido e que foi dolorido? O teu ego pode até recalcar por meio de mecanismos de defesas, né? Mas isso não vai desaparecer da tua vida. E aí vai ficar ali na dimensão do inconsciente, de modo não resolvido, de modo não simbolizado, de modo não elaborado, e isso não vai simplesmente ficar ali numa boa. Isso vai produzir sintomas, porque aquilo que está na dimensão do nosso inconsciente, e sobretudo de modo não resolvido, vai estar pedindo para que seja resolvido, vai estar gritando lá no inconsciente. E este grito que vem do inconsciente vai chegar no consciente em modo de sintoma, em forma de sintoma. Muitas vezes na pele da ansiedade, entende? Sabe um carro? Eu até escrevi sobre isso no meu Instagram. Sabe um carro? Quando ele atola. Quando o carro atola, é em um excesso de lama, né? Tem um excesso de lama ali que está bloqueando o carro para a sua trajetória, certo? E aí o que é que acontece? O condutor do carro vai acelerar o carro na tentativa de fazer com que o carro dê conta de superar este excesso e assim seguir. Mas quando há um excesso de lama significativo, mesmo o carro acelerando, sendo acelerado, mas o excesso é tão mais contundente do que a sua aceleração a ponto de bloquear ele ali naquele ponto. E aí é por isso que muitas vezes a pessoa diz, é tanta coisa para resolver, eu estou tão ansioso e não consigo sair do canto. É isto. É algo que nos acelera, mas paradoxalmente nos paralisa, né?
A ansiedade tem dessas coisas. Nos acelerar, simbolicamente falando e até fisicamente falando, por meio de sintomas como a respiração ofegante, o coração acelerado, mas esta aceleração nos paralisa, porque nos desgasta. Sabe o carro quando você vai acelerando, 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 aí pum, acabou a gasolina, né? É o que acontece conosco. Acelera, acelera, acelera. Há um desgaste, há um gasto de energia. Consequentemente, cansados e apesar de acelerados, ficamos ali, naquele ponto, estagnado. Então, gente, quanto maior os excessos na nossa vida, maior a sensação de ansiedade, o sentimento de ansiedade, maior a aceleração. É diretamente proporcional, olha. Diretamente proporcional. É algo que vai infinitamente se estendendo. Quanto maior for os excessos. Quanto maior for os excessos, tá? Maior o sentimento de ansiedade. Caio, o que é que eu faço, então, para abrandar esta ansiedade? No setting terapêutico, eu procuro identificar os excessos. O que está sendo excessivo, os conteúdos que está promovendo excessos na vida desse sujeito, para trabalhar cada um deles, para que seja possível a resolução de cada um deles, para que seja possível a elaboração de cada um deles, para que seja possível a simbolização de cada um deles, e assim, para que haja o recuo desses sintomas que provocam aí um mal-estar ao sujeito, né? Então, eu vou trabalhando, gente, eu vou trabalhando aqui, ó, os excessos. Eu vou trabalhando de modo significativo no setting terapêutico os excessos. Na medida que um excesso foi resolvido, um conteúdo que está provocando esses excessos foi resolvido, então já há um abrandamento proporcional a este conteúdo do sintoma ansioso. Aí aqui mais um, ó, bora trabalhar este conteúdo aqui, que também está caracterizando esse excesso. Vamos trabalhar, nos aprofundar, trabalhar de modo bastante significativo, para que o paciente ele possa elaborar, ele possa resolucionar na dimensão psicológica dele, ele possa resolver na dimensão emocional dele, e assim, ó, a ansiedade vai se abrandando. Então, quanto mais, é o que eu venho percebendo no set terapêutico, quanto mais, olha, eu vou trabalhando os excessos, aprofundando, muitas vezes dói, muitas vezes é sofrido, muitas vezes é angustiante, mas na medida que ele vai sentindo, que ele vai elaborando, que ele vai simbolizando, que ele vai dando nomes e que ele vai buscando solucionar psicologicamente falando, emocionalmente falando, daí, ó, gradativamente o sintoma ansioso vai se abrandando em paralelo com a resolução desses excessos, entende? Então, ó, a ansiedade, ela vai se abrandando. Por isso, gente, que é tão importante o trabalho terapêutico, porque tem coisas, como eu falei para vocês, que caracterizam esses excessos aqui, que inclusive vocês sequer estão tendo consciência do conteúdo que está caracterizando o excesso, né? E aí no set terapêutico, diante desta investigação
do que está promovendo o funcionamento desajustado do teu aparelho psíquico, será possível este trabalho aprofundado, de modo que venhas a elaborar, de modo que venhas simbolizar, para daí então resolver aí este conteúdo, né? E assim abrandar esta ansiedade. A medicação, ó, ela só vai... A medicação, o que é que acontece? Ela só atua no sintoma. Olha só, aqui estão os excessos, né? Aqui está os sintomas ansiosos, né? O que é que acontece? Os excessos estão aqui. Os sintomas ansiosos estão aqui, né? Aí o que é que acontece? A medicação, ela não vai atuar, como no processo terapêutico, ela não vai atuar da ordenada para a coordenada, sabe? O que está promovendo a coordenada é a ordenada, é aqui que manda as ordens e que promove o sintoma. Então, no processo terapêutico, há o trabalho da ordenada para a coordenada. A medicação vai trabalhar a coordenada, vai fazer isso, a medicação. Ó. Enquanto você estiver medicado, isso aqui desaparece. Mas isso aqui não. Isso aqui continua sendo uma realidade. Então, se você para a medicação que está abrandando o sintoma ansioso, se você para este excesso, mais uma vez vai provocar o sintoma ansioso. E é assim que temos aí muita gente dependente de medicação, né? É isso, gente. Eis aí, mas... um terapeuteando aqui com vocês, né, para que vocês possam entender de modo mais clarificado como é o trabalho terapêutico em um set terapêutico, tá bom? É isto. Quem estiver aí desejoso de terapia, eu atuo como terapeuta psicanalítico. Eu sou formado, né, em psicologia, sou bacharel em psicologia. Não me nomeio como psicólogo, porque para isso eu preciso estar registrado num Conselho Regional de Psicologia. E por muito tempo eu estive resistente quanto a me registrar por conta de algumas ressalvas que eu tenho com relação ao Conselho Regional de Psicologia. E aí fiquei atuando como terapeuta psicanalítico pelo fato da psicanálise ser uma escola à parte da psicologia. Né? Muito embora a gente tenha a possibilidade de atuar como psicólogo de abordagem psicanalítica, mas até então eu atuo como terapeuta psicanalítico, porque a psicanálise independe da psicologia, né? Mas o que é que acontece? Recentemente, né, eu dei entrada aí no meu registro no Conselho Regional de Psicologia para, de fato, formalizar as minhas falas enquanto psicólogo. Um dos fatos é que eu preciso estar explicando isso o tempo todo, né? Porque se alguém abre a boca para dizer que eu estou atuando como psicólogo, sem estar registrado no Conselho Regional de Psicologia, né? Isso é um crime. Então, por isso eu não me nomeio como psicólogo. E nem quero que ninguém fique me nomeando como psicólogo. Eu sou bacharel em psicologia, né? Só por este fato mesmo, por não estar registrado no conselho. E aí eu costumo me nomear como terapeuta, porque aí não tem nada a ver com a psicologia. Mas o que é que acontece? Tenho que ficar o tempo todo explicando isto, acaba sendo cansativo, porque muita gente pergunta: ô Caio, mas tu não é formado em psicologia? Por que tu não fala que é psicólogo? Porque eu não posso falar que eu sou psicólogo. Eu só posso falar que eu sou bacharel em psicologia. Por que eu não posso falar que eu sou psicólogo? Porque eu não estou registrado no Conselho Regional de Psicologia. Uma outra coisa que me fez dar entrada de fato no meu registro no Conselho Regional de Psicologia é porque o termo terapeuta está muito banalizado. É muito usado aí à torta e à direita, e eu acabo tendo muitas vezes o meu trabalho deslegitimado por conta desta banalização. Então, por isso,
resolvi recentemente dar entrada, né, no Conselho Regional de Psicologia, mas como ainda não saiu o número do meu registro, eu ainda continuo me nomeando como terapeuta psicanalítico. Mas daqui a um tempo, né, quando sair de fato o número do meu registro, isto há de mudar, estarei realmente atuando como psicólogo de abordagem psicanalítica, tá bom? Mas é isso, quem estiver desejoso por terapia, eu atuo como terapeuta psicanalítico. As minhas sessões são 100% online, eu só atendo online, certo? Por meio do aplicativo Meet. E para mais informações, você pode vir aqui na parte inferior do vídeo, você vai encontrar aí o meu WhatsApp. Então você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp para obter daí então mais informações, como por exemplo o valor das sessões, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.